O Goiás, com todos esses desfalques, ainda assim é muito mais time que o Paysandu. O Paysandu é o pior time da competição. Para mim, o Goiás vai golear a equipe do Paysandu. E eu vou citar 2 fatores para eu colocar isso. Mas se perde, traz uma preocupação desnecessária. Pelo amor de Deus, se perde o Paysandu, vai ganhar de quem? Que é isso? Não tem isso. Deixa eu pegar aqui. Ó. Não. Se o Goiás perder pro Lanterninha, aí esquece que o acesso não vem. Perder pro Lanterninha, não, está fora de cogitação. Repita o comentário aqui de quem eu concordo. Olha aí. Para mim, o Goiás vai golear a equipe do Paysandu. É goleada, como o Matheus Carvalho acabou de falar. Eu acho. O Lanterninha não dá conta, em hipótese alguma, de vencer o Goiás na Serrinha. Agora a gente vai destrinchar tudo isso aí. Olha só os comentários da Rádio Band News Goiânia em relação a esse confronto Goiás e Paysandu. Veja bem, os desfalques do Goiás. Para mim, o que vai fazer falta é o Anselmo Ramon, porque o Goiás não tem substituto para esse jogador. Durante a janela aberta, que eu falei várias vezes, que o Goiás tinha que contratar um jogador à altura do Anselmo para substituí-lo numa necessidade. Não foi feita essa contratação e o Goiás agora vai ter que ir, provavelmente, de Arthur Kaique, que é muito aquém do Anselmo Ramon. Ah, Jean, e os outros jogadores que vão desfalcar o time? Bem, o Tadeu volta ao gol, então o Thiago Rodrigues não fará falta. Ah, perdeu seus 2 volantes ali, né? Os 2 primeiros volantes. Ótimo, é o momento então do Mancini, forçado, fazer o Goiás um time mais técnico e mais ofensivo. Eu já vou até escalar o meio campo para você, viu, Mancini? Você vai colocar o Juninho de primeiro volante, o Gava de segundo volante, e o Braia, que foi contratado para ser o 10 do Goiás, ou pelo menos para disputar a posição, como meia ali o ponta de lança, o meia. E colocar 2 ponteiros, o Jajá de um lado, o Ayrton Matheus do outro, e aí vai ter que ir, infelizmente, Arthur Kaique de centroavante. Aí sim, esse jogador me preocupa ali nessa posição. Agora, o Goiás, com todos esses desfalques, ainda assim é muito mais time que o Paysandu. O Paysandu é o pior time da competição, está desde a primeira rodada no Z4, e o Goiás está desde a primeira rodada, praticamente em todas as rodadas, no G4. Então a diferença entre os 2 times é muito grande. Então o Goiás tem que escalar esse time ofensivo, né, para se impor dentro de campo. Aí quem sabe o Mancini vendo o time ofensivo, jogando bem, fazendo gols, das outras rodadas, com a volta dos jogadores titulares, ele passe a pensar de forma ofensiva, o Goiás jogando como um time grande que é, e não jogar como um time pequeno, como fez contra o Curitiba com 3 volantes. Goiás jogou 5 partidas com 3 volantes. Avaí, Vila Nova, Atlético Paranaense, Novo Horizontino, e agora esse último jogo. Só ganhou do Atlético Paranaense jogando muito mal, sendo amassado, né? Ganhou meio que na sorte. Já deu para ver, Mancini, que com 3 volantes o Goiás não funciona. Então, a partir desse jogo contra o Paysandu, faça o Goiás ser um time grande e jogar como um time grande. E não como um time pequeno, como foi contra o Curitiba. Porque se o Goiás tivesse jogado atacando o Curitiba, ele tinha muitas opções de ter vencido aquela partida. Jogou retrancado, acabou trazendo um ponto só e continua na segunda colocação. Se tivesse vencido, seria o líder da competição. Então, esse jogo, para mim, eu penso assim, Thiago, será como um divisor de águas do Goiás dentro do segundo turno da Série B. Dando sequência, olha o Thiago Menezes. Você vê alguma possibilidade do Paysandu chegar aqui na Serrinha e fazer como fez o Atlético, como fez o Botafogo de Ribeirão Preto, e agravar ainda mais esse momento de oscilação da equipe esmeraldina dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, Matheus? Para mim, o Goiás vai golear a equipe do Paysandu. E eu vou citar 2 fatores para eu colocar isso. O primeiro é que os amores do Mancini não vão jogar, né? Os lobbies do Mancini não vão jogar. Então vai ter a possibilidade de outros atletas começarem jogando, outros atletas de qualidade. Afinal de contas, o elenco do Goiás é um elenco muito bom para a competição. Então vai dar oportunidade para outros jogadores que certamente em reta final de campeonato esses caras vão dar a vida em campo. Por 2 fatores, um pelo resultado e o outro para mostrar que podem ser titulares ou pegar outra equipe de Série A no ano que vem.
mas que esses jogadores que vão entrar vão jogar com muito mais qualidade, com muito mais vontade, sem dúvida alguma. E aí, por outro lado, Thiago, o Paysandu é um time que tem muitas dificuldades de marcar gol, né? Não dá conta, tem um ataque frágil, é uma dependência gigantesca do Rossi, que ficou um longo período fora dos gramados, então não adianta contar muito com ele. Trouxe o Márcio Fernandes, na primeira partida não deu resultado, né? Esperava-se uma vitória, o que não aconteceu, e agora jogando fora de casa contra o Goiás é uma situação muito mais complicada, então eu não vejo força de reação para o Paysandu. Aliás, lá, que eu acompanho bem o futebol do Pará, lá na Curuzu é clima de velório. Lá os caras já jogaram a toalha, né? A perspectiva de sair do Z4, ela já não existe mais. Então eu vejo que o Goiás terá uma grande oportunidade. E por outro lado também um ponto que necessita, né, do Mancini se fortalecer. Mancini colocar um time de coragem, né? O Mancini tem sido um treinador extremamente questionado, não tem obtido resultados em jogos fáceis. Então é uma possibilidade do Goiás jogar bem e golear. Danilo Dias, você fica preocupado com esse jogo e até pelo histórico do Goiás contra equipes da parte de baixo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro? Sinal de alerta ligado, Danilo? O torcedor deve estar, realmente, né? Porque o retrospecto fala isso. O Goiás joga bem contra as equipes que estão lá em cima, mas quando o assunto é Botafogo de Ribeirão Preto, Volta Redondas, Amazonas, América Mineiro, como você trouxe, o próprio Paysandu, né? O Goiás só conseguiu no primeiro turno 4 pontos em 12, né? Ele vence a equipe do Amazonas na estreia, empata com o Paysandu e perde os outros 2. Mas o Paysandu é um time que ele mostrou ao longo da competição que figurou muito tempo na zona de abaixamento, a desconfiança do torcedor, do staff, treinadores que lá passaram. O melhor período dele foram os 9 jogos em que ficou invicto, mas eram muito empates, não eram vitórias consecutivas. A última vitória do Paysandu é o que me preocupa um pouquinho mais, foi lá em Curitiba, diante do Coxa, no dia 19 de julho, então já tem bastante tempo de lá pra cá, né? Foram 9 jogos de lá pra essa última vitória, mas venceu bem, um dos líderes, né, do campeonato, fora de casa, deve ter tido um jogo atípico, não sei o que se passou naquele dia, tomara que esteja ficado por lá. Não consigo pontuar antes do jogo o Paysandu favorito diante do Goiás. Seria inadmissível tratar esse jogo como Paysandu favorito, com oportunidades de vencer, mas ele venceu o Coritiba por 5, algo dentro do Couto Pereira que ninguém esperava. Tem o segundo pior ataque da competição, o pior time que menos pontuou, 11 pontos em casa, 11 pontos fora. Então, assim, a 5ª pior defesa dessa Série B. Então, quando se trata de números muito abaixo, o Paysandu entrega isso ao longo dessa Série B, mas temos que ficar com o sinal de alerta. Nenhum jogo é fácil, o Goiás não respira um bom momento, vai ter vários desfalques. O Mancini é um treinador inteligente, o seu staff sabe do momento em que ganhou, pronto, não era mais do que obrigação, ascendemos a 48 pontos, estamos ali naquela zona, pulando para casa dos 50 e nos aproximando cada vez mais do acesso. Mas se perde, traz uma preocupação desnecessária, perdeu para mais um time, aí nos últimos 12 pontos só conquistamos um empate diante do Coritiba, pelo amor de Deus, se perto do Paysandu vai ganhar de quem? O torcedor começa a ter uma desconfiança que não poderia ter, o time que mais vitórias tem ao lado do Coxa. Então esse jogo vale muito mais do que 3 pontos, vale voltar a respirar confiança, vale voltar a pontuar em casa, vale voltar o reencontro e conectar com o seu torcedor. Então, Thiago, se fosse o treinador do Goiás, eu escalaria o Goiás com Tadeu, Lepo e Moraes, Messias e Lucas Ribeiro, fazia um quadrado no meio campo com Juninho, Gava, Andrade e o próprio Brian, e na frente eu colocaria Esli e Jajá. Mudava a forma de jogar, a postura, não sei, eu tentaria algo novo, visto que nos últimos recortes não anda nada bem. Falei isso aqui ontem e vejo que desde a volta do Mancini, não sei se o Jean, o Matheus e o Danilo concordam, pra mim esse jogo é o que o Mancini tá mais pressionado. Pra mim é o que tem uma carga de pressão maior em cima do Mancini, é esse. Porque agora já criou uma certa desconfiança de parte, né? Não é toda a torcida do Goiás, mas alguns torcedores do Goiás, em cima realmente do trabalho do Mancini. Se o Mancini vai conseguir realmente os objetivos da temporada, então eu vejo que ele tá com uma carga de pressão muito grande para esse jogo diante do Paysandu. Muitas ausências, qual que vai ser a escalação? A gente tá discutindo aqui essa questão, né, das possibilidades. Danilo trouxe uma possibilidade aí com 4
jogadores do meio campo, só 2 atacantes, sem ninguém de referência. O Jean já acha que seria interessante colocar ali o Brian como sendo esse homem de criação. Então tem muitas dúvidas, né? E passa uma pressão pra mim muito grande em cima do Mancini, até porque o último jogo dentro da Serrinha, Thiago, foi uma derrota pro Botafogo, onde ele saiu vaiado e xingado pelo torcedor. Inclusive ele reclamou depois dessa situação. Então eu vejo que esse jogo é importantíssimo, não só pro Goiás, em termos de acesso, de título, mas importantíssimo pro trabalho do Mancini. Continue com a gente. Futebol goiano versus paraense. O Remo está estagnado há muito tempo, jogando a mesma coisinha, não evolui. O Atlético está evoluindo, para mim o Atlético vence o jogo. É só apertar. Aproveite também e se inscreva aqui no canal, no Aparecida TV Web. Siga a gente no TikTok e Instagram.